O despertar de Renata, um milagre na congregação cristã no Brasil. Renata tinha apenas 24 anos quando sua vida começou a desmoronar. Era uma jovem cheia de sonhos, cursava o 3º ano de medicina, trabalhava como estagiária em um hospital público e ajudava a mãe viúva a criar os 2 irmãos mais novos. Mas tudo mudou quando, após uma semana exaustiva de plantões, ela acordou numa manhã e não reconheceu mais o próprio quarto. No início, achou que era apenas cansaço, mas os episódios se repetiram. Dias inteiros em que dormia mais de 20 horas seguidas, acordando apenas para comer vorazmente ou agir de forma estranha, como se estivesse em um sonho. Os médicos, após exames e mais exames, deram o diagnóstico: Síndrome de Klein-Levin, uma doença rara que a deixaria presa a crises de sonolência extrema, confusão mental e até alucinações por semanas, sem cura conhecida. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram. Renata sentiu o chão sumir. Como terminaria a faculdade? Como cuidaria da família? As crises pioraram. Em um dos episódios, ela acordou no meio da noite, vestiu-se às pressas e saiu pela porta, sem rumo, como se fosse atraída por algo invisível. A mãe a encontrou 2 quadras depois, desorientada, chorando. Não sei quem eu sou, mãe. Não sei onde estou, repetia. Os remédios ajudavam pouco, e os efeitos colaterais a deixavam ainda mais fraca. A faculdade foi interrompida. Os amigos, aos poucos, se afastaram. Renata se sentia uma prisão dentro do próprio corpo. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora simples e sempre de vestido longo e cabelo preso, bateu à sua porta com um convite. Minha filha, amanhã tem culto na congregação cristã. Vamos juntas? Lá tem gente que ora com fé. Deus pode te ajudar. Renata, que havia sido criada no catolicismo mas nunca frequentara nenhuma igreja com assiduidade, quase recusou. Mas algo em seu olhar, uma mistura de dor e esperança, fez Dona Maria insistir. Não custa tentar, minha filha. Às vezes, é no lugar mais simples que a gente encontra a resposta. No domingo seguinte, Renata entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, nem palcos iluminados. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de ternos simples, mulheres com saias longas e cabelos presos, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. O ancião, um homem de voz serena e postura humilde, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Renata sentou-se ao fundo, ao lado de Dona Maria, observando tudo com olhos cansados. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em melodia suave, como se cada nota saísse do coração. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, entoavam. Ela não conhecia as letras, mas algo naqueles versos a tocou. Quando o ancião começou a ler a palavra falando sobre a fé que move montanhas, Renata sentiu lágrimas escorrerem. Não era choro de dor, mas de um alívio estranho, como se algo dentro dela começasse a se soltar. No final do culto, quando o ancião pediu que quem tivesse algum pedido de oração se levantasse, Renata hesitou. Mas Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: vai, minha filha. Deus está te esperando. Tremendo, ela se pôs de pé. Com voz trêmula contou sua história, as crises, o medo, a sensação de estar perdendo a si mesma. Não houve julgamento, nem olhares de pena. Apenas irmãos que um a um se levantaram e começaram a orar por ela, mãos estendidas, vozes firmes. Senhor, toca nesta irmã. Liberta-a deste mal. Fortalece sua fé. Renata nunca havia visto tanta sinceridade. Não eram palavras decoradas, nem shows de emoção. Era gente comum, com fé comum, mas que acreditava piamente que Deus ouvia. Nas semanas seguintes, Renata passou a frequentar os cultos com Dona Maria. Não foi fácil. Algumas vezes chegou a adormecer no meio das reuniões, vítima de uma crise. Mas os irmãos não a repreendiam. Ao contrário, a acolhiam, oravam por ela, e quando ela acordava, sempre havia alguém ao seu lado com um copo d'água e um sorriso. Não se preocupe, irmã. Deus está no controle, diziam. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados em memória de Cristo, o ancião aproximou-se dela. Irmã Renata, você já pensou em se batizar? Ela olhou para ele, surpresa. Mas eu ainda não estou curada, ancião. Ele sorriu, com uma sabedoria que só os anos de fé podem dar. A cura vem de Deus, filha. Mas o batismo é um passo de obediência. É você dizendo: Senhor, eu confio em ti, não importa o que aconteça. Renata refletiu muito naquela noite. E no domingo seguinte, diante de todos, ela deu seu testemunho. Eu não sei se serei curada amanhã ou daqui a 10 anos. Mas hoje eu sei que Jesus é meu Salvador. E isso já é suficiente. Quando desceu as águas batismais, sentiu uma paz que não experimentava há anos.
Não foi um milagre instantâneo, mas foi o início de algo maior. 3 meses depois, numa tarde comum, Renata estava lendo a Bíblia em seu quarto quando percebeu algo estranho. Já faziam 2 semanas desde sua última crise. E não era apenas isso, ela se sentia mais leve, como se uma névoa tivesse se dissipado de sua mente. Os dias passaram, e as crises não voltaram. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Não há sinais da síndrome, disseram, incrédulos. Isso não tem explicação médica. Renata soube no fundo da alma que tinha uma explicação, sim. Naquela noite no culto, ela se levantou mais uma vez para dar seu testemunho. Desta vez, não era com lágrimas de dor, mas de gratidão. Irmãos, Deus me curou. Não foi pelos médicos, não foi pelos remédios. Foi pela fé, pelas orações de vocês, pela misericórdia do nosso Pai. A sala irrompeu em louvor. Não havia gritos, nem danças, nem espetáculo. Apenas corações agradecidos, vozes unidas cantando: a Deus demos glória, pois Ele é fiel. Hoje Renata voltou à faculdade. Não esconde as marcas que a doença deixou, as cicatrizes emocionais, os medos que ainda às vezes a visitam. Mas agora ela sabe, a fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que no meio deles, Deus está presente. Ela aprendeu que os milagres não acontecem só nos lugares grandiosos com luzes e câmeras. Às vezes, eles vêm no silêncio de uma sala simples, onde irmãos humildes se reúnem para orar. Às vezes, eles vêm quando a gente menos espera, mas sempre no tempo certo de Deus. E toda vez que canta os hinos na congregação cristã sem instrumentos, apenas vozes puras se elevando, Renata lembra: a verdadeira força não está nos homens, nem na ciência, nem nas próprias forças. Está naquele que ouve o clamor dos que confiam nele. E isso nenhum médico pode explicar, mas quem já viveu sabe que é real. Renata nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um testemunho tão poderoso. Depois daquele dia, tudo mudou. Não foi só o corpo que se curou, mas o coração, a mente e a maneira de enxergar a vida. Antes, ela vivia com medo do amanhã, aprisionada pela incerteza. Agora, mesmo quando os desafios apareciam, e eles apareciam, como aparecem para todos, ela sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo muito maior. Um domingo de manhã, enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, ela sentiu algo diferente. Não era só a melodia, não eram só as palavras. Era como se cada nota carregasse uma lembrança da misericórdia de Deus. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, e ela não tentou escondê-las. Não havia mais vergonha, não havia mais medo de mostrar sua emoção. Porque ali, naquela congregação simples, entre pessoas que também já haviam chorado, que também já haviam clamado, ela entendia: a fé não é para os fortes, é para os que reconhecem sua fraqueza e ainda assim confiam. Os médicos que antes olhavam para ela com pena, agora a olhavam com espanto. Os exames não mentiam. Onde antes havia tumores, agora só havia tecido saudável. Um deles, mais velho, com anos de profissão, chegou a dizer, baixinho, como se temesse ser ouvido: isso não tem explicação médica. Tem coisas que a ciência não alcança. Renata apenas sorriu. Ela sabia. Não precisava de explicações. Precisava apenas agradecer. E foi assim que ela começou a compartilhar sua história. Não com orgulho, não como se fosse algo que ela tivesse merecido, mas com humildade, como quem conta um segredo precioso. Nas reuniões de jovens, nas visitas às irmãs doentes, até mesmo com estranhos que cruzavam seu caminho e carregavam no olhar o mesmo desespero que um dia foi seu. Deus não mudou, ela dizia. Ele ainda faz milagres. Às vezes a gente só precisa parar de duvidar e começar a confiar. Um dia, uma moça chamada Priscila, recém-chegada à congregação, procurou Renata depois do culto. Seus olhos estavam inchados de chorar. Minha mãe está muito doente, confessou com a voz trêmula. Os médicos não dão mais esperança. Eu não sei o que fazer. Renata não ofereceu palavras vazias. Não disse que tudo ficaria bem. Em vez disso, pegou as mãos de Priscila e orou com ela ali mesmo, entre os bancos de madeira, onde tantos já haviam derramado suas lágrimas e suas súplicas. Senhor, ela pediu, tu que me ouviste no meu desespero, ouve agora esta filha tua. Dá-lhe força. E se for da tua vontade, toca no corpo da mãe dela, como tocaste no meu. Dias depois, Priscila voltou. Desta vez, não era com lágrimas de dor, mas de gratidão. Minha mãe melhorou, contou, ainda incrédula. Os médicos não entendem. Disseram que foi uma remissão espontânea. Mas eu sei que foi mais que isso. Renata abraçou a moça, sentindo o coração transbordar. Não era ela quem havia feito aquilo. Não eram os irmãos, não era a congregação. Era Deus, sempre Deus, agindo através da fé daqueles que o buscam de todo o coração. Com o tempo, Renata entendeu que seu milagre não era só para ela.
Era uma semente plantada para que outros também crescem. Não que a vida se tornasse fácil, havia dias difíceis, dúvidas que às vezes voltavam, momentos em que a fé era testada. Mas agora ela tinha uma certeza que nada abalava. Se Deus havia feito aquilo por ela, uma pessoa comum, cheia de falhas, então ele poderia fazer por qualquer um. Basta confiar. E assim, entre hinos, orações e o cheiro de café depois dos cultos, Renata continuou sua jornada. Não como uma heroína, mas como uma serva. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que havia aprendido a descansar naquele que as tem. E toda vez que olhava para trás, via não só a cura do corpo, mas a transformação de uma vida que antes perdida, agora tinha um propósito: apontar para aquele que faz todas as coisas novas. Porque milagres não são apenas para os livros ou para as histórias que a gente ouve de longe. Milagres são para quem crê. E na congregação cristã, entre irmãos que se amam e oram uns pelos outros, eles acontecem. Não com alarde, não com espetáculo, mas com a mesma simplicidade com que Deus sempre agiu, no silêncio do coração que clama e na mão estendida daqueles que, mesmo sem ver, confiam. Os anos passaram, e o testemunho de Renata se espalhou como um perfume suave pela congregação. Não porque ela saísse contando sua história a todos, mas porque sua vida falava por si. Quem a conhecia antes via agora uma mulher diferente. Os olhos brilhavam com uma paz que não era dessa terra, o sorriso vinha fácil, mesmo nos dias difíceis, e as mãos, antes trêmulas pela doença, agora se moviam com firmeza para servir. Ela passou a visitar os enfermos no hospital, não com palavras bonitas, mas com a mesma sinceridade com que havia sido visitada. Levava um abraço apertado, um versículo escrito à mão em um papel amassado, e acima de tudo, a certeza de que Deus não havia se esquecido daqueles que sofriam. Muitas vezes orava em silêncio ao lado da cama, segurando a mão de quem já não tinha forças para segurar nada. E foi assim, numa tarde comum, que ela conheceu o Senhor Antônio. Ele era um homem de poucas palavras, a pele marcada pelo tempo e pelas noites em claro. Os médicos haviam dito que seu coração não aguentaria mais uma semana. A família já se preparava para o pior, e o próprio Senhor Antônio parecia ter feito as pazes com a ideia de partir. Mas Renata, ao entrar naquele quarto, sentiu algo diferente. Não era pena, não era tristeza, era uma convicção que a tinha no fundo da alma. Deus não terminou com ele ainda. Sem fazer alarde, ela se aproximou, sentou-se na beirada da cama e perguntou baixinho: "O Senhor já entregou tudo nas mãos de Jesus?" Ele a olhou com olhos cansados, como se a pergunta fosse demais para aquele momento. "Não sei mais orar, minha filha", confessou, a voz rouca. Renata então fez o que sabia fazer. Pegou a mão dele, fechou os olhos e começou a falar com Deus como quem fala com um pai. Não eram palavras ensaiadas, eram suspiros, lágrimas, pedidos simples de uma filha que sabia que o pai ouve até o silêncio. Quando terminou, o Senhor Antônio estava chorando. Não de dor, mas de algo que ele mesmo não sabia explicar. E dali em diante, algo mudou. Os médicos, espantados, viram os exames melhorarem dia após dia. Uma semana virou duas. Duas viraram um mês. E o homem que deveria ter partido foi para casa, não apenas com o corpo curado, mas com o coração renovado. Na primeira vez que entrou na congregação, ele não conseguia parar de chorar. Não de emoção passageira, mas daquela gratidão profunda que só quem foi tirado da vala entende. E assim, como um rio que vai aumentando seu curso, os testemunhos se multiplicavam. Não porque a igreja fazia propaganda, mas porque vidas transformadas não podem esconder a luz. Havia moça que chegara arrastando os pés, depressiva, e agora cantava nos corais com uma voz que parecia sair do céu. O jovem que se afundava nas drogas e, depois de uma noite de oração dos irmãos, acordou com um desejo novo no peito, um desejo de viver para Deus. O casal que quase se separou, mas que depois de jejuarem juntos por 3 dias, encontrou perdão e recomeço. Ninguém falava em fórmula. Não havia passe de mágica nem palavras de ordem. Só havia fé. Fé que não é cega, mas que enxerga além do visível. Fé que não nega a dor, mas a entrega nas mãos daquele que pode transformá-la. E na congregação cristã essa fé era vivida não só nos púlpitos, mas nos bancos, nos corredores, nas cozinhas onde as irmãs preparavam o café depois dos cultos, nos abraços trocados sem pressa, nas lágrimas enxugadas com lenço simples. Renata, agora com os cabelos já pintados de branco, ainda se emocionava ao ver cada nova vida que chegava quebrada e saía restaurada. Ela sabia que não era mérito dela, nem da igreja, mas da graça que não escolhe quem merece, só quem precisa. E toda vez que um novo irmão chegava com o coração pesado, ela contava sua história não para se gloriar, mas para lembrar: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você.
Porque milagres, afinal, não são coisas do passado. Eles acontecem onde há corações dispostos a crer. E naqueles bancos de madeira, entre hinos cantados à capela e orações murmuradas com lágrimas, Deus continuava, e sempre continuará, a fazer o que faz de melhor, tornar possível o impossível. Não com barulho, não com show, mas com a mesma doçura de quem conhece cada um pelo nome e carrega suas lágrimas em uma garrafa. Era uma tarde de sábado quando o irmão Marcos entrou pela primeira vez na congregação. Ele não veio por vontade própria, foi quase arrastado pela irmã Lúcia, uma vizinha que há meses orava por ele em segredo. Marcos tinha as mãos marcadas pelo trabalho pesado, os olhos fundos de noites mal dormidas e um vício que o consumia há anos. Não adianta, irmã, ele murmurou ao sentar no último banco, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Deus não quer saber de mim. Mas ali, entre os irmãos que cantavam Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve, algo começou a mexer dentro dele. Não foram palavras bonitas, nem promessas de cura instantânea. Foi o silêncio respeitoso da irmã Clara, que se sentou ao seu lado sem perguntar nada, só colocou a mão no seu ombro como quem diz: aqui você não está sozinho. Foi o irmão Tiago, ex-viciado como ele, que no final do culto se aproximou e sussurrou: eu também achei que não tinha jeito. Mas olha onde estou. Naquela noite Marcos chorou. Não foi um choro de desespero, mas daquele que vem quando a gente finalmente solta o que não consegue mais carregar. E quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com uma simplicidade que doía: Senhor, este filho teu está cansado. Toma a dor dele. Marcos sentiu algo sair. Não foi mágica. Não foi um raio do céu. Foi como se uma corrente que o amarrava há anos se partisse, elos por elos, sem alarde. Nos dias que seguiram, a batalha não acabou. As tentações voltavam, os pesadelos também. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, um lugar para voltar. Uma irmã que ligava todas as manhãs só para perguntar: como você está, irmão? Um grupo de homens que se reunia aos sábados antes do culto para orar uns pelos outros, sem julgamentos. E acima de tudo, a certeza de que aquele Deus que a irmã Clara falava não era uma ideia distante, mas alguém que via suas lutas e não desistia dele, mesmo quando ele mesmo tinha desistido. Um ano depois, era Marcos quem estava de pé na frente da igreja, com a voz embargada, contando como Deus tinha tirado as pedras do seu caminho. Não era um homem diferente, ainda tinha as mesmas cicatrizes, as mesmas fraquezas, mas agora sabia que a graça não era para os perfeitos, era para os que precisavam. E enquanto ele falava no fundo do salão, um jovem chamado Rafael, recém-chegado e com os olhos cheios de dúvida, apertava os punhos até doer. Se Deus fez por ele, pensou. E assim, sem alarde, o milagre continuava. Não porque a igreja era especial, mas porque Deus é fiel. Não porque os irmãos eram santos, mas porque amavam além das aparências. E ali, entre as paredes simples e os bancos de madeira, o impossível voltava a acontecer, uma vida de cada vez. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E na CCB, eles sabiam disso melhor do que ninguém. O milagre de Rafael. Rafael apertava os punhos, a dúvida queimando como fogo. Se Deus fez por ele, mas e ele? Um passado de erros, noites sem sono, promessas quebradas. Não merecia nada. Até que no fim do culto, o homem das cicatrizes se aproximou, como se soubesse. Não ofereceu palavras vazias, só um olhar que dizia: eu também não merecia. Mas aqui estou. Naquela noite Rafael chorou no banco de trás da igreja, e algo dentro dele se partiu para nascer de novo. Não foi um raio nem voz do céu, foi a mão calejada de um irmão que o abraçou sem perguntar, foi o silêncio que gritou: você não está sozinho. O milagre se completou quando ele entendeu: Deus não tira as pedras para nos poupar do caminho, mas para provar que podemos caminhar com ele machucados, trêmulos, incompletos. A graça não é prêmio para os bons, é refúgio para os que caíram. Reflexão: às vezes o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que faz em nós, quando trocamos a vergonha por coragem, o medo por fé, e descobrimos que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de almas. Lição: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E seu amor não depende do que você foi, mas do que ele pode fazer em você, hoje.